Câncer de próstata é um câncer que mais aparece nos homens estatisticamente, e eu vou continuar o assunto. Eu já falei sobre o câncer de próstata com a questão da perda do potencial criativo, e agora eu quero falar sobre o câncer de próstata com relação à rivalidade, à disputa. Então, o órgão reprodutor, ele tem uma característica de trazer o poder pessoal. Por que o poder pessoal? Porque ele gera, é dali do sistema reprodutor que é gerada a vida. Isso traz o poder pessoal, traz uma força. E isso está vinculado ao poder pessoal. Então, o sistema reprodutor como um todo, ele traz essa característica dessa força, dessa energia que a gente tem de gerar, de criar. É por isso que eu falei no vídeo anterior do potencial criativo. Mas esse potencial, ele também pode começar a ser abalado por uma disputa, por uma rivalidade. E essa rivalidade é uma rivalidade que a pessoa, né, que o homem vai se sentir diminuído. Então, é quando você frequenta ambientes, e esse ambiente pode ser um ambiente familiar, ou pode ser um ambiente profissional, ou algum outro ambiente, que comece a gerar uma diminuição, uma sensação de que você não é o suficiente, de que você não está com o seu potencial, que você está com dificuldade de aparecer naquele ambiente, de ser ouvido, né? Você se sente ali desvalorizado, diminuído, principalmente com o aspecto de se sentir diminuído. E isso fere muito o potencial e o poder pessoal. E você começa então a ter dificuldade nesse processo, você vai se inibindo. E essa inibição desse poder pessoal, dessa manifestação por se sentir diminuído, você vai perdendo força. Então, o que acontece? Aí pode gerar um comando biológico. E o comando biológico é: eu preciso aumentar o meu poder pessoal, eu preciso crescer. E o órgão do sistema reprodutor, vinculado a isso, que pode dar força, pode trazer essa força do crescer para eu manifestar esse poder pessoal, no homem é a próstata. É uma glândula que traz bastante energia, né? Bastante energia da criação. E aí o que vai acontecer? Essa força precisa ser aumentada para eu dar conta de me sentir igual nesse ambiente, de me valorizar. Né? Eu tenho uma rivalidade, tenho uma disputa, e eu estou me sentindo cada vez mais frustrado porque eu não consigo me mostrar, eu não consigo me sentir igual. Então tem muito a ver com essa sensação de se sentir diminuído em um ambiente. E aí tem várias questões, né? Então você pode se sentir diminuído porque você não está conseguindo contribuir financeiramente, ou porque você não está conseguindo contribuir com o trabalho, né? Você está, de repente, desempregado e não está conseguindo, né, gerar, ou você está num ambiente de trabalho, mas você se sente diminuído porque você, quando se compara, talvez com seus pares, ou com as pessoas ali do trabalho, você não consegue desenvolver o que você poderia, ou você não está tendo um bom desempenho, e por mais que você faça, por mais que você estude, por mais que você tente melhorar, parece que tem alguma coisa que não deixa, ou você não consegue, e você vai usando a comparação, e quanto mais comparação vai usando, mais vem a sensação de estar diminuído, e a frustração. Então, esse ambiente, essa característica emocional, ela pode desencadear um processo biológico, e o comando é aumentar a próstata para poder aumentar o poder pessoal, para poder se igualar. E aí pode gerar o aumento da próstata, né, que é também uma característica muito comum acontecer, a próstata fica aumentada e isso atrapalha algumas questões fisiológicas e, consequentemente, numa evolução, começar a ter o câncer de próstata. Então, essa é também uma característica emocional e uma perspectiva que eu estou dando aqui de coisas, de situações que podem contribuir para gerar o câncer de próstata. E aí, lembrando que esse tipo de situação que eu estou descrevendo aqui, ela pode vir de três maneiras. A primeira é você estar passando pelo processo e desenvolver o aumento ou o câncer de próstata. A segunda característica é você já passou por isso na sua vida, por algum momento, você teve alguma coisa na sua vida que você passou, atualmente você não está passando por isso, mas como memória, para o nosso cérebro, quando ele acessa as memórias, o nosso cérebro límbico,
ele é atemporal, então para ele não importa quando aconteceu, as memórias são armazenadas e elas estão atuantes no presente. Então não importa quando aconteceu, se você não curou esse processo, se você não curou aquilo que você passou como trauma, isso pode desencadear no momento atual ou no futuro, sem você estar passando pelo problema. Mas como você tem no seu campo de memória, como você está lá com elas armazenadas, isso pode então, de fato, contribuir para você desenvolver o câncer de próstata. E a terceira opção é você não ter passado por situações em que você se sentiu diminuído, né? Você não passou por nenhum tipo de situação que você lembre, você não está passando por situação, mas isso pode estar no seu campo inconsciente, porque nós temos muitas memórias inconscientes, as memórias, a maior parte delas são inconscientes, e a gente tem muitos níveis de memórias, e a gente pode ter memórias inconscientes, o cérebro é muito simbólico, então, em raiz, pode ser eu me sinto diminuído, e isso pode desencadear no seu processo o câncer de próstata. São situações que eu estou trazendo sobre como o nosso campo de memórias atua. Então, o nosso sistema de crenças ou de memórias é o que define a nossa biologia física, porque é o comando. Então, através dessa base de memórias é que o nosso corpo vai se moldando. Então, é totalmente possível, por conta das nossas memórias, a gente desencadear doenças, vários tipos de doenças. E de acordo com a característica emocional, existe uma tendência de tipos de doenças que podem se desenvolver. E no caso do câncer de próstata, se sentir diminuído, com uma disputa, uma rivalidade, trazendo essa frustração de estar diminuído e não conseguir melhorar isso, pode acontecer então de desencadear o câncer de próstata. A gente tem várias terapias que podem ajudar, de várias maneiras. Eu falo muito das terapias integrativas, principalmente das que eu pratico, que é a acupuntura, a nova medicina germânica, a constelação familiar ou sistêmica e o Theta Healing. Então, essas são as que eu mais pratico e que atuam no campo inconsciente de maneiras diferentes, cada uma delas com um tipo de abordagem, mas elas ajudam muito a explorar essas memórias inconscientes e a desbloquear as emoções ruins associadas às memórias. E isso pode trazer uma grande ajuda aí no seu processo, né? Se é o seu caso, então se você está com câncer de próstata ou a próstata aumentada, ou conhece alguém, então isso pode ajudar. É uma abordagem de tratamento que pode se somar ao tratamento convencional. Então é isso, até mais.